Olá, eu sou a Tata Velasquez. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal Empreendedoras da Noite, onde a gente sempre vai estar falando mais e mais sobre o universo das empreendedoras. Gente, hoje eu vim trazer um tema para vocês de uma confissão um pouco chocante das empreendedoras que talvez ninguém tenha contado para você, mas eu vou te contar. Tá linda! Oi, lindinha! Né? Como que passou o final de semana? Foi bom? Ai, que bom. Teve feriado, né, gente? Que belezinha, né, linda? Então vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui para que talvez você entenda, né? Comece a ligar os pontos, né? E entender um pouco mais sobre as empreendedoras de uma forma um pouco mais clínica, no sentido assim, mais detalhada dessa profissão e das pessoas que trabalham nela, tá bom? Coisas que talvez seja chocante, mas as pessoas talvez não tenham essa percepção em que eu vou contar para vocês que uma empreendedora, ela tem várias coisas que talvez ela não exponha, mas ela possa passar e talvez você também passe por isso. Primeiro ponto seria a solidão, né? Por ser uma profissão muito individualista, ela acaba acarretando essa solidão, né? E essa solidão, ela isola muitas vezes essas profissionais. Então ela sinta essa solidão de estar sempre sozinha, né? Principalmente quando ela confia numa colega e a colega ali às vezes trai a confiança dela, não acredita nela. Enfim, isso pode acontecer, tá bom? Deixa eu só fechar aqui, gente, peraí. Senão fica o barulhinho do vento. O segundo, o segundo ponto seria complexo de inferioridade. Como assim complexo de inferioridade? Todas elas são lindas, todas, nossa, tem uma beleza, tem plástica, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Com o decorrer, talvez no início não, mas talvez assim, em um período, ela vai passar por um complexo de inferioridade se ela já não vem com esse complexo de inferioridade da infância, né? De se sentir sempre menos do que os outros, né? De ter um excesso de comparações, de que ela sempre está por baixo. Esse sentimento, esse complexo de inferioridade, ele, no meu caso, ele veio da infância, mas eu percebi que ele ascendeu muito mais dentro da profissão. Por você sempre lidar com pessoas, às vezes, que você tem a impressão de estar na sua frente. Às vezes, comentários, como por exemplo, pequenos comentários de outras colegas de trabalho. Eu trabalho e o meu programa é X, hoje eu fiz 3 e ela não fez nenhum, ela já se sente inferior. Ou às vezes ela tá com uma roupa que não é igual a dela e a menina tá ascendendo, então ela se sente inferiorizada. Ou em frases de clientes, por o simples fato de às vezes ele ter uma família, ter uma mulher, de que ele faz e acontece, e ela tá ouvindo aquilo, ela se sente inferior porque ela se questiona se um dia ela vai ter a mesma posição, né? Se um dia ela vai poder ter a mesma oportunidade de ter um homem que a ama. Então, o complexo de inferioridade vai ascender muito mais dentro da profissão. Outro ponto é o mental abalado. Por que mental abalado? Muitas das vezes essas meninas que estão indo pra noite ou estão dentro dela, possivelmente foram meninas que já estavam com um mental abalado pelo um ex-relacionamento, pelas coisas que já passou na adolescência, de relacionamento. Então ela já acarreta ali vários probleminhas, dependendo do tipo de relação que ela teve. Então o mental ele já está abalado. Esse é um ponto. O outro ponto é porque muitas das vezes ela vem de uma situação econômica, que seria financeira, muito debilitada, onde pode ser que ela tenha passado fome, ou ela tenha dificuldade de pagar as suas contas, não dá conta. Então ela já tá com o psicológico abalado. Então, a partir do momento que ela já entra com o psicológico abalado por ela ter grandes necessidades
mentais. E ela não trata esse mental, simplesmente ela só passa por uma fase, né, que ela acredita que vai ser boa financeiramente, porém, por ela não tratar, ela vai acender ainda mais esse abalo mental com outras coisas que virão. Então é um grande tormento muitas das vezes, dependendo se não é no início, é no meio ou é ali no processo, tá bom? Então, outra coisa que acontece que eu já percebi com algumas, vou colocar algumas pessoas, tá bom? Com algumas empreendedoras. Bipolaridade. Bipolar, ela é como se ela desencadeasse esse lado bipolar dela. Eu já vi várias meninas bipolar que um dia ela te dá bom dia, outro dia ela não te dá, um dia ela te ama, outro dia ela te odeia, um dia ela é sua melhor amiga, outro dia ela não olha nem na sua cara, ela nem reconhece você. Uma hora ela tá super feliz e outra hora ela dá murro na parede. Então, isso também vai ali com o cliente. Às vezes ela é um amorzinho com o cliente e do nada ela muda com o cliente assim, buf. Mas por quê? O cliente não entende. Por que ela era assim, do nada ela mudou? O que aconteceu? Então, esse problema com bipolar, de ser bipolar, eu acredito é porque é o seguinte, na minha concepção, não quer dizer que seja a verdade absoluta, tá bom? Já vou deixar claro aqui. Que por ela não ter tratado esse mental abalado, por ela já ter passado por várias dificuldades emocionais, financeira, familiar, tudo isso, esse processo todo, quando ela entra na profissão e ela vê um mundo completamente diferente, muito mais complexo, tudo isso fica nos altos e baixos. E às vezes a instabilidade de não saber lidar com isso acaba deixando ela instável. Muitas das vezes ela vai estar oscilando entre o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o mal. Uma hora ela tá bem, outra hora ela tá mal. E sabe? Então, isso gera vários problemas psicológicos. Então, por isso também pode ter aí um problema com a bipolaridade. Outra coisa são os excessos. A garota, né, a empreendedora, vou colocar a empreendedora da noite, ela tem problema com excessos de perfeição. Então, tudo dela tem que estar perfeito. E isso, quando ela entra na profissão, se ela já tinha isso, isso passa a ser praticamente uma doença da perfeição. Porque nada pode estar desigual. Eu preciso estar melhor do que a outra. E quando a outra se sobressai um pouquinho a mais, ela tenta de qualquer forma, ela monta na cabeça dela que talvez se ela fazer um procedimento, ou se ela comprar uma roupa melhor, uma bolsa melhor ou alguma coisa melhor, ela vai estar num padrão perfeito. Então a busca pela perfeição é assim, acentuada e ligada nos 360, tipo, eu quero. Então, isso talvez é uma coisa que nunca te contaram, mas é um excesso por conta da profissão. Por ter muitas pessoas competindo ao mesmo tempo, ela precisa automaticamente estar nessa pressão. O que isso acontece? A autocobrança. Uma cobrança enorme de ser e fazer o melhor sempre, toda hora, então ela não descansa. A profissional, ela pode até dormir, mas ela não descansa. O mental dela tá frenético, muitas das vezes, tentando uma possibilidade de ser melhor, de como estar melhor, porque ela conseguiu, eu também preciso conseguir. Então esses excessos também podem acontecer. Outro ponto, compulsão de gasto, compulsividade, compulsiva, né? Ela nem pode ser, mas por exemplo, antes ela tinha uma vida de necessidades. Por exemplo, o financeiro estava... Normalmente quem entra nessa profissão é por conta do financeiro. Então o financeiro lá já estava capenga, né? Vamos colocar assim. Quando ela entra nessa profissão e ela tem uma posição acima do qual ela estava, ela começa a se sentir tão bem, financeiramente falando, porque ela saiu de A e foi para Z, né? Ou ela saiu do Z e foi pro A, dentro como quiser, enfim. Que ela não tem controle da compulsividade. Ela quer comprar, ela quer colocar todas aquelas emoções para fora. Pô, agora eu posso.
E aí ela torna-se ter compulsão por comprar, 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 ter, fazer. Então ela fica compulsiva, então ela precisa estar o tempo inteiro nessa frenesia de agora eu posso, entende? Então ela não tem controle, ela tem uma instabilidade, porque ela não, com certeza, gente, sai de uma situação bem pequenininha para uma situação completamente 5, 10 vezes maior do que você estava. Se você não tiver pulso e freios, o seu dinheiro vai fazer assim, ó. Você pode ganhar 20 mil reais por mês, mas para você 20 vai ser 500, porque ele não vai ter durabilidade, entende? Então, a empreendedora, por ela não ter nenhum estudo administrativo ou qualquer coisa do tipo, ela vai se perder. Infelizmente, financeiramente ela vai se perder com os excessos de perfeição. Porque se eu comprar isso, eu vou ser melhor nisso e aí vai ser isso. Eu preciso constantemente estar em roda de pessoas, eu preciso estar mostrando os meus feitos. Então isso se torna excessos e compulsividade. Já entrando nesse ponto, como eu já falei aqui, instabilidade financeira. Todo mundo pode falar que não, mas tem. Toda garota profissional que trabalha nesse ramo tem instabilidade financeira, constantemente, querendo ela ou não. Por quê? Por que instabilidade financeira? Porque ela saiu de uma instabilidade financeira. Ela estava em um momento muito precário que ela teve que fazer uma escolha. E a escolha dela foi ser empreendedora da noite. Então ela já saiu de uma instabilidade financeira. Quando ela passa a ser empreendedora da noite, ela tem uma falsa impressão que ela tá melhor, que ela tá bem agora, porque ela consegue o dinheiro dela. Se você for olhar por esse ângulo, sim, porque ela saiu do A e foi pro Z. Sim, ela tá tendo financeiro, mas o que acontece? Ela vai ter compulsão, onde ela vai gastar tudo loucamente, porque agora eu vou fazer tudo que eu puder, o máximo possível, e constantemente ela não tem dinheiro. Porque ela gasta, ela sempre vai procurar algo para gastar, né? Por quê? Porque ela tá tentando suprir a solidão, o vazio que tem dentro dela. É um vazio emocional dela mesma, não tem nada a ver com o externo muitas das vezes, às vezes é com ela mesma. Porque muitas dessas pessoas abandonam a sua essência, né? Muitas delas abandonam para criar essa nova casca e às vezes esse vazio ele permanece. Então como que a empreendedora faz para suprir esse vazio? Preenchendo as lacunas com material. Então ela fica materialista constantemente. Então a instabilidade é assim, ela pode sempre trabalhar, mas às vezes ela olha e às vezes ela não tem o suficiente. Ela sempre vai ter uma impressão que ela não tem o suficiente e que ela tem que trabalhar constantemente. Então é por isso essa coisa de não consigo parar de trabalhar, eu preciso trabalhar. Porque sempre ela está correndo atrás daquilo que ela gastou, tentando recuperar aquilo que ela gastou. Então ela fica ali, ó, pelejando, né? A outra coisa é a exposição de desejos ocultos. O que significa? Essa exposição de desejos ocultos, ele choca muito a empreendedora. Por quê? Porque às vezes, para ela, aquilo não é comum. E quando não é comum e quando é fora do que ela acredita que é certo, torna-se ela exposta a uma coisa que ela não acha que é certo. E ela tem que fazer. Muitas das vezes muitas coisas a garota ela tem que se submeter para poder ganhar. Porque não adianta só a gente fazer o nosso gosto, tem que fazer o gosto do cliente. Então, às vezes, esses desejos ocultos se torna muito estranho e não muito desejável por ela, mas ela se submete a fazer por conta do dinheiro, né? Então, são coisas que frustram, tá bom? Que mais aqui, gente, que eu coloquei? Podres masculinos. A menina que vem de uma adolescência onde ela não tem muito acesso aos podres masculinos
e ela vai para essa profissão e ela começa a ver podre por podre, que são aquelas coisas assim que a gente depois passa a ser comum, de certa forma, porque você convive com aquilo ali. Mas até a gente acessar isso, a gente desconhece. A gente ainda tem um pensamento que os homens não têm esses podres, digamos assim. Então, quando a gente acessa isso, é como se a gente apertasse um botão que viesse um vento, um furacão em cima de você, que você reage a várias formas. Nossa, não acredito que isso, aquilo, outro. E começa a fazer o quê? O processo de desconstrução do homem. Ela começa a ter a visão de que todo homem não presta por ela estar tendo acesso àqueles podres que ela considera podre por ela ser feminina, por ela ser mulher. Né? Eu, como mulher, não faria. Por que ele faz? É porque isso. Então, ela tem questionamentos, às vezes, inconscientes do que é certo e do que é errado, porque ela aprendeu de uma forma que a honestidade era algo muito assim, e foi formado aquilo ali, né? Enfim, então, as mentiras do homem, os defeitos, os podres, os desejos ocultos, a maledicência, ou até as maldades, as malícias, tudo aquilo ali ela tem acesso, e isso vai dando uma chocada ali na cabeça dela, que vai transformando ela numa mulher completamente diferente. Se ela era uma menininha, bobinha, no sentido inocente, não é bobinha, inocente, não gosto de bobinha, né? Inocente, ela passa a ser aquela mulher mais voraz, assim, digamos assim. Já tô ligada em tudo. Sabe o que é, linda? Essas coisas, né, linda? Outro ponto, sentimento de impureza, seja... Nossa, eu escrevo as coisas, nem eu entendo. Tá, sentimento de impureza, suja e não merecimento, culpa. Enfim, vou explicar isso aqui. Sentimento de impureza porque ela se sente dentro de uma grande sujeira. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas aprendem que sexo é sujo. Aprenderam que sexo não lembra aquela coisa que falava assim, que sexo só no casamento, porque antes é impureza? Enfim, isso foi trazendo pro tempo de hoje inconscientemente. Mesmo que você não perceba, mas ainda ele tá ali. Você dá uma cutucada, tá lá, linda. Parada, tá lá, linda. Né? Então, assim, impureza de estar fazendo algo muito sujo. Então, ela tem o sentimento de impureza. Às vezes, em algum momento, é como se fosse uma sensação, assim, de você querer expulsar. Ai. Ou de sujeira mesmo, né? No início, como eu falei pra vocês, quando eu comecei, eu me senti que eu tava suja. Mas, na verdade, era a minha áurea que tava se sentindo, minha alma, meu espírito, enfim, que tava se sentindo suja mesmo. Então eu esfregava assim. Então essa sensação de sujeira é por você ter acesso a vários tipos de energia. Então a empreendedora, ela fica nesse ponto, né? Então assim, o que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque automaticamente, quando a gente tem esse sentimento de impureza, de sujeira, de não certo, isso vai acarretar em você uma sensação de não merecimento. Que você não merece ser feliz, que você não merece receber tamanha elogios, presentes, enfim, ou até mesmo uma pessoa boa na sua vida, porque você é uma pessoa errada, enfim, você começa a trazer para você esse não merecimento, tá? E automaticamente culpa. Culpa por eu ser assim, culpa por eu estar trabalhando assim, culpa por minha família não saber, culpa por meu ex-namorado não saber, pelo meu marido saber e eu tá fazendo isso, enfim, culpa. Então, a empreendedora, ela tem uma sensação de culpa universal. É uma sensação assim de que você é a pessoa mais culpada da face da terra por você estar fazendo uma coisa que não é certa pela sociedade, né? Então, esse sentimento também. Outra coisa, relacionamento e oportunismo. O que significa? Que todas as pessoas que você se relacionar, você vai criar um ponto em você de oportunismo. O que essa pessoa vai me trazer? Bom, eu não vou ficar com ele porque vai ser de graça, então eu não vou querer.
Então, a empreendedora ela não vai querer se relacionar se não tiver alguma coisa em troca. Se você tem uma lancha, se você tem um jet ski, se você proporciona viagens, se você leva ela para restaurante, se você, enfim, é uma coisa de oportunismo. Eu posso até fazer, mas o que você tá me dando? Se você não me der nada, eu não quero nada com você. Isso é inconsciente, gente. É uma parada assim. A partir do momento que você entra na profissão, você começa a ter uma visão de que tudo é troca. Não que isso na sociedade não seja, tá, gente? Mas é muito mais intenso. Eu só faço sexo hoje por dinheiro. Várias pessoas. Gente, eu já fui assim, né? Exemplo, não. Cara, teve uma época que quando eu entrei, passando 2 anos depois, eu tava assim, não faço sexo de graça, pode parar. Ah, você é bonitinho, mas é pagando. Então, a garota é assim, dinheiro. Dinheiro ou alguma coisa que você dê em troca. Fora isso, ela vai te abandonar. Ela pode até gostar de você, mas dependendo do nível que ela esteja, ela vai te abandonar se você não estiver dando nada pra ela. Se você tá dando só sexo e amorzinho, esquece bem. A empreendedora, dependendo do nível que ela tá, ela vai abandonar você. Isso vai explicar várias pessoas que me perguntam aí. Ah, ela me abandonou, não sei por quê. Talvez porque você só tenha dado aquilo que ela já tem lá na profissão, que é o sexo em si. Não supriu o que ela quer, infelizmente, esse oportunismo vai acontecer dentro de uma empreendedora que trabalha, né? Enfim. Última dica aqui pra você. Última dica, né, gente? O último ponto aqui, chocante, confissões que talvez você não saiba, é muitas se submetem às coisas para não perder o cliente. Então, vamos já, gente. Já me submeti a várias coisas para mim não perder o cliente. Coisas que às vezes eu ia no banheiro ou se não caiu uma lágrima do meu olho e às vezes você dá uma disfarçada assim, né? Ou quando você sai do quarto, você dá aquela choradinha de leve, ou você tem uma sensação de... Sabe? Você não precisa nem falar, gente. É só assim, ó. Aí o que ela coloca no lugar? Bom, pelo menos ganhei meu dinheiro. Infelizmente é isso. Me submeti a isso, mas pelo menos só aqui. Meu dinheiro tá aqui. Olha só, né, gente? Então, assim... E às vezes é instantâneo, mas imperceptível. Como essas coisas vão juntando, até que essa empreendedora chega uma hora que talvez ou ela entre em depressão, ou ela se isole, ou ela pega algum tipo de síndrome do pânico, sensação de medo constante, medo, e ela não sabe por quê. Porque ela não parou para analisar. Mas às vezes é o conjunto da obra. É o quanto que você, vai acumulando, aceitando, se submetendo, se expondo, se fazendo, enfim. Chega uma hora que você, isso explode e vai dar o quê? Merda. Né, linda? Vai dar merda, a parada vai dar merda. Bom, era isso. Eu acredito que acho que muitas coisas aqui você fala assim, cara, realmente. Então não é facinho a vida de empreendedora, não é dinheiro facinho, não é nada disso. Existem, você abrir mão do comum para o anormal. Tá bom, gente? Não pense que é facinho, que não é, porque isso vai gerar várias coisas que vai dar realmente um choque de realidade dentro de uma mulher que tá dentro dessa profissão. Tá bom? Então essa é minhas dicas, não é nem de dicas, né, gente? Coisas que talvez ninguém tenha te contado e eu tô te contando. Deixa seu like, por favor, gente, se vocês gostaram desse vídeo. Vai me ajudar a levar mais pessoas a saberem disso. Vai ajudar o canal. E eu vou pedir também pra vocês... Tá aqui, ó. O link tá na descrição desse vídeo do meu grupo das empreendedoras da noite. Onde eu ajudo as minhas amigas, minhas colegas que estão lá a melhorarem e a passar por cada uma dessas situações de maneira realmente que vai dar certo. Então, vem e vamos lá participar do grupo das empreendedoras da noite. Um beijo da Tatá e até o próximo vídeo.